Os antigos egípcios foram uma das culturas mais notáveis do Velho Mundo. Em termos de arte, arquitetura e ciência, eles estavam anos-luz à frente de quase todos os outros, tanto que os historiadores modernos não conseguem entender de onde veio seu conhecimento. Mesmo agora, existem muitas descobertas egípcias antigas que historiadores e cientistas lutam para racionalizar. E você as verá neste vídeo. De acordo com os textos religiosos antigos, a Arca da Aliança é um baú de madeira coberto de ouro descrito no livro do Êxodo, como contendo as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos. E se a Arca da Aliança fosse de fato real e tivesse uma conexão misteriosa com uma das estruturas antigas mais enigmáticas da superfície do planeta, a Grande Pirâmide de Gizé. Nomeado em vários versículos da Torá e da Bíblia, a arca permanece um grande mistério para os historiadores. Sabemos que era um dispositivo poderoso. Então, o que sabemos sobre a Arca da Aliança? Naquele momento, Deus forneceu a Moisés instruções exatas sobre como construir a Arca da Aliança, um dos mais enigmáticos aparelhos da história da humanidade. Curiosamente, existem numerosos pesquisadores que sugerem que se os detalhes de construção da arca são exatamente aqueles que foram registrados no passado, então a arca se assemelharia basicamente a um capacitor elétrico com 2 eletrodos separados por drivers isolados. A arca inteira era banhada a ouro e uma coroa de ouro foi colocada em volta dela. 4 argolas de ouro foram presas aos seus 4 pés, 2 de cada lado, e através dessas argolas foram colocadas bastões de madeira de acácia banhados a ouro para carregar a arca. Suas dimensões são descritas pela Bíblia, 45 polegadas por 27 polegadas por 27 polegadas. Estranhamente, acredita-se que a Grande Pirâmide de Gizé pode ter sido profundamente ligada à Arca da Aliança, e existe uma hipótese de que a Grande Pirâmide de Gizé teria sido usada para abrigar a Arca da Aliança. Curiosamente, esse é o volume exato da Arca de Pedra ou caixão de pórfiro da Câmara do Rei na Grande Pirâmide do Egito. Curiosamente, as fundações da pirâmide têm uma construção totalmente resistente à expansão do calor e aos terremotos. Alguns pesquisadores acreditam firmemente que a Arca da Aliança poderia ter sido algum tipo de dispositivo avançado usado dentro da Grande Pirâmide, que converteria toda a construção em uma enorme usina. Além do valor histórico que a Arca perdida possuiria, muitos acreditam no poder tecnológico do objeto. A arqueologia é uma disciplina fascinante que nos permite aprender sobre as nossas raízes e entender melhor como as sociedades humanas evoluíram ao longo do tempo. Além disso, o trabalho dos arqueólogos também é importante para a preservação do patrimônio cultural e histórico de várias civilizações ao redor do mundo. Essas descobertas abriram um novo capítulo na história da região e deram aos arqueólogos e os aficionados por história um vislumbre do passado. O Parque Nacional de Bandhavgarh, na Índia, é conhecido por sua beleza natural e é um destino popular para os entusiastas da vida selvagem. No entanto, em setembro de 2022, o Levantamento Arqueológico da Índia, ASI, descobriu algo ainda mais fascinante. Um tesouro de achados arqueológicos que lançam luz sobre a rica história da região. O Parque Nacional de Bandhavgarh está espalhado pelas colinas de Vindhya, em Madhya Pradesh. O Parque Nacional consiste em uma área central de 105 km² e uma área tampão de aproximadamente 400 km². O Parque Nacional de Bandhavgarh é conhecido pelos tigres reais de Bengala. A densidade da população de tigres em Bandhavgarh é a mais alta conhecida na Índia e no mundo. O Parque Nacional era a antiga reserva de caça do Marajá de Rewa e é atualmente um famoso centro natural para os tigres brancos. Mas o que também é muito interessante são os nomes de cidades antigas como Mathura e Kaushambi, localizadas em Uttar Pradesh, encontradas em registros antigos que eles documentaram. O levantamento arqueológico da Índia revelou fotos das antigas cavernas e templos nas mídias sociais, mostrando os restos de estruturas budistas com inscrições em murais.
Uma estupa votiva e um fragmento de pilar budista contendo escultura em estupa em miniatura, que remonta aproximadamente ao século II e 3 DC, foram documentados como parte desta exploração, de acordo com informações compartilhadas. Além disso, 46 novas esculturas também foram documentadas e 10 já foram relatadas antes desta exploração de 2022. De acordo com a equipe de pesquisa, um total de 35 templos foram documentados, 9 anteriores e 26 templos ou restos de um templo do período Kalachuri na última exploração. 2 novas matemáticas Shaiva do período Kalachuri, 9º e 11º século DC, e 2 novas estupas também foram documentadas. Nomes de reis importantes mencionados nas inscrições antigas incluem Mahara Shri Bhimsena, Mahara Potasiri e Mahara Batadeva. 24 inscrições Brahmi, datadas do século II a 5 DC, foram documentadas. O nome de Mathura foi mencionado na escrita Brahmi, disse o arqueólogo superintendente Sr. Shivakant Bajpai, acrescentando que as inscrições também estão em Nagari e Shankalipi. Qual é o melhor tipo de descoberta para um cientista ou arqueólogo fazer? É aquele que pode ser totalmente compreendido imediatamente ou é aquele que não parece ter uma explicação racional? A resposta a essa pergunta varia de pessoa para pessoa, mas não há como negar que todos nós amamos um bom mistério. Com isso em mente, aqui está uma coleção de descobertas misteriosas que intrigaram algumas das maiores mentes do mundo. Na virada do século, vários túneis enormes foram descobertos na América do Sul. Após investigá-los, os cientistas que os descobriram verificaram que não haviam sido feitos por nenhum ser humano ou processo geológico. O professor de geologia Heinrich Frank descobriu um estranho buraco embutido em uma colina de canteiro de obras ao passar por ele na rodovia, relata o Discover. Frank voltou ao túnel, que havia sido descoberto durante uma escavação, e se arrastou para dentro dele. O túnel tinha 4,5 metros de comprimento. Frank pôde deduzir que o túnel não havia sido construído por forças geológicas, mas nada mais. No final do túnel havia uma pista muito maior, que você provavelmente não quer encontrar em um túnel pelo qual acabou de rastejar de bom grado. Uma coleção de marcas de garras gigantes no teto. Frank explica: não há nenhum processo geológico no mundo que produza longos túneis de secção circular ou elíptica que se bifurcam e sobem e descem com marcas de garras nas paredes, que deu origem a dezenas de grutas de origem inorgânica e, nesses casos, é muito claro que os animais escavadores não tiveram nada a ver com a sua criação. Acredita-se que o túnel, junto com muitos outros que ele e outros descobriram no Brasil e na Argentina, tenham sido feitos por megafauna extinta. No caso de Frank, provavelmente foram preguiças gigantes que fizeram os túneis, entre 8.000 e 10.000 anos atrás. Essas criaturas não são como as preguiças de hoje, com a principal diferença sendo que eram do tamanho de um elefante africano. Na região do Rio Grande do Sul, Frank e sua equipe encontraram mais de 1.500 túneis, sendo que o mais longo deles tinha 609 metros de comprimento e 1,8 metro de altura. Provavelmente foi escavado por grupos de preguiças ao longo de várias gerações. Apesar de seu tamanho, há evidências de que os humanos eram capazes de caçar preguiças gigantes. 200 preguiças fossilizadas e pegadas humanas encontradas em Utah foram analisadas por uma equipe em um estudo de 2018, descobrindo que são evidências de que os humanos perseguiam ou assediavam ativamente as preguiças, se não as caçavam. Os paleontólogos escreveram: é possível que o comportamento fosse lúdico, mas as interações humanas com as preguiças provavelmente são melhor interpretadas no contexto de perseguição ou caça. Preguiças teriam sido presas formidáveis. Seus braços fortes e garras afiadas deram a eles alcance mortal e uma vantagem distinta em combate corpo a corpo.